Olá pessoal, boa tarde. Mais um programa Saúde e Companhia para você nessa tarde de terça-feira, diretamente dos estúdios da Rádio Web Metrópole. E hoje o programa está incrível. Hoje nós trouxemos para a nossa bancada o IPAESE, a comunidade surda, para você entender como se comunicar com uma pessoa surda. Hoje você vai ficar por dentro de tudo. Fique ligado, nós vamos falar das nossas parcerias e daqui a pouquinho você vai conhecer toda a nossa bancada de convidados. Vamos falar da AOS Projetos e Assessoria, que está conosco nessa bancada. Também a Churrascaria do Eri, o melhor churrasco do Marcos Freire 2, também está conosco nos nossos projetos. A CLIEB, a Clínica Elizabeth Barreto, na Rua Bahia 587, no Siqueira Campos. Você pode marcar suas consultas e seus exames na CLIEB. Também está conosco o Laboclin, em Nossa Senhora do Socorro, no Fernando Collor. Exames laboratoriais, ultrassonografia, consultas médicas no Laboclin. Está conosco também a JF Serviços, com reformas prediais, eventos do E-Social e muito mais. Todas as nossas parcerias estão no nosso Instagram, @vaneidineta, você pode estar conferindo tudo. E não posso esquecer da Pit Stop, a autoescola do meu amigo Santiago, ali na Rio Grande do Sul. Vai lá, diga que assistiu o programa Saúde e Companhia e peça desconto, que o nosso amigo Santiago vai te dar um desconto. Então vai estar conosco nessa tarde toda a bancada do IPAESE, representando o IPAESE, a nossa comunidade surda, por conta do Setembro Azul, que é o mês dos surdos. A gente vai falar tudo para você. Compartilhe, deixe o seu like, interaja com a gente, faça suas perguntas, porque hoje nós vamos entender a língua de sinais, a Libra, e qual a importância dela na vida da pessoa surda. Fique conosco até o final, que hoje nós vamos ter brinde, viu? Vamos ter check-up do Laboclin. Pronto, meu amigo Jota, vamos mostrar essa bancada linda que está aqui conosco hoje. Nossa intérprete Kelly Melo, marcando presença. E conosco também está a nossa Marta Leão. Todo mundo com saudade da Marta Leão. Olá, gente, boa tarde, retornando, né? Hoje por um motivo bem especial, né? Retornando. Marta Leão muito ocupada, não quer mais fazer parte da nossa bancada, mas a gente vai trazer ela de volta. Vai pedir lá um espaçozinho para o IPAESE. Trabalhando muito. Marta Leão é professora bilíngue de Educação e Saúde, lá do Instituto IPAESE e outros lugares, mas depois ela fala tudo para vocês. Também está conosco nessa tarde a nossa professora bilíngue Mirelle Montes, está aqui conosco, marcando presença. O Alessandro Jota vai mostrar toda a nossa bancada. Mirelle, se apresente, Mirelle. Boa tarde, me chamo Mirelle Montes, sou professora bilíngue português e Libras, numa instituição bilíngue, né? E sou professora de português e redação para surdos. Pronto, vai estar aqui dando toda a informação para a gente saber se comunicar com a comunidade surda, né? Que é muito grande, né? Vocês conhecem já. Hoje está conosco também o nosso aluno do IPAESE, o Itiel. Veio marcar presença e também falar em Libras para vocês entenderem como é a comunicação. Está conosco também a nossa maravilhosa... Como é o nome? Samira. Esqueci o nome da Camila. Samila. Também está aqui para informar, né? Para mostrar para a gente como se comunicar com eles de forma correta, qual a importância da língua de sinais. O mês de setembro, ele abrange, né, toda a comunidade surda. Tanto o Libras, né, a importância das Libras, a importância da comunidade surda. Vocês vão explicar tudo, viu? Que eu estou meio perdida. Mas vamos informar para os nossos ouvintes tudo isso. Vamos começar com você, Marta, que a gente está com muita saudade. O pessoal está tudo com saudade de ouvir a sua voz.
Então, né, a proposta para hoje é trazer, né, a representação dos alunos do IPAESE, né? A gente está com o Itiel e a Samira hoje aqui, são os alunos do terceiro ano, final do ano estão se formando aí, terminando o ensino médio. E eles vão contar um pouquinho, né, e tirar algumas dúvidas a respeito da comunidade surda, da Libras, da vivência de um surdo, né? Também a professora da área de linguagens, né? A pergunta de todo mundo que a gente sempre ouve é: como ensinar português para surdo? Né? Qual a dificuldade, as dificuldades que tem? Porque a gente aprende falando, né? B mais A, Bá, vocalizando, como um surdo aprende, né? Então, Mirelle tem essa missão lá no IPAESE e ela vai contar um pouquinho também como é isso. Vamos tentar encaixar nesse tempo, né? Porque é muita conversa, muita coisa pra gente fazer. Se precisar, depois a gente retorna. Né? Eu tenho uma dica aqui para você que quer se comunicar com surdo e não sabe a Libras, né? Não grite, não fale muito rápido, sempre se posicione na frente da pessoa surda para que ele leiam os lábios, e muitos deles já sabem ler os lábios. E tudo isso é importante para que você se comunique melhor. Ele vai entender bem melhor se você falar calmo, né? Toda essa. Eu posso falar disso porque eu sou mãe de um surdo, então eu lido com essa situação o tempo inteiro. E eu sei que falar alto incomoda um pouco. Fala rápido, eles não entendem direito. Então essa é a dica. Para quem ainda não sabe, expressões faciais, para que a gente mostre o sentimento na expressão. Tipo raiva, tipo, né, carinho. Tudo isso ele vai entender por conta da expressão. Então vamos continuar. Hoje a bancada vai ser de Marta. Eu vou estar aqui só observando. Vamos começar, né, entendendo um pouquinho, né, da comunidade surda ali, da Libras, né, para que todo mundo tenha conhecimento. O pessoal, os alunos perguntam bastante, mas antes da gente começar, eu quero mandar beijo! Beijo para todo mundo. Beijos para todo o IPAESE. Todo mundo tá lá, os alunos, professores, estão assistindo o programa hoje, parou as aulas hoje, está todo mundo lá embaixo na área assistindo. Agradecer, né, o apoio do nosso presidente Raul, do coordenador Rafael, da coordenador administrativo. Beijo, meu coordenador, que ele ajudou a organizar tudo hoje. Da coordenadora Deise, da coordenadora pedagógica Deise também. Para todo mundo lá no IPAESE. Beijão. Não podia estar aqui nesse dia tão importante. Não vou mandar beijo para todos os alunos, todos os professores, toda a comunidade que está lá assistindo a gente. Que bom. Tá todo mundo já com seus beijos da professora Marta Leão. E o nosso também agradecimento por ter liberado, né, as professoras e os alunos para estarem aqui com a gente. Também eu quero mandar beijo também para minha família, para as minhas amigas que ficam toda semana assistindo. Edilene Mota, que é nossa assídua, toda terça-feira. Um abraço, viu, Edilene? Um abraço para você e para todos os outros, para minha mãe, minhas irmãs. Também um abraço para o nosso Raildo Queiroz, que abriu a porta da Rádio Web Metrópole para a gente poder estar dando essa informação para você. Vamos continuar nosso programa com a comunidade surda de Sergipe. Então, vamos passar a batida, né? Que hoje os alunos vão para as perguntas, vão responder algumas dúvidas que as pessoas geralmente têm, né? Então, qual a importância, Samira, né? Para Samira, vamos começar com Samira. Qual a importância da Libras para a pessoa surda? Então, a Libras, ela é importante para o surdo. É importante porque é a língua brasileira de sinais, né? A Libras ela é importante para o surdo. Normal. Eles estão nervosos, né? É a primeira vez que estão aqui. Normal. E Tiel quer ajudar?
Olha aí a professora agora auxiliando, né? Repetindo Então. mais uma vez a pergunta. Pode. Ele quer a câmera dele. Já tá sim, já. Pronto. Então, para o surdo, a Libras ela é importante porque antigamente, né, para entender um surdo, para entender, ele ficava se comunicando por expressão e tinha que se adaptar. Então, antigamente acontecia desse jeito. E aí surgiu o INES, eu acho que no ano de 1857. E aí a Libras, ela não é daqui, ela é de fora, ela veio da França, né? Então a Libras, a gente não copiou, mas ela veio da França e aí houve uma adaptação para o português. E assim surgiu a Libras, né? E nós usamos ela. Muito bem. Mais uma pergunta. Eu quero que eles expliquem, né? Falar fala um pouco sobre a cultura surda. O que é a cultura surda? Que a gente tanto ouve cultura surda, cultura surda, cultura surda. O que é a cultura surda? Então, a cultura surda é a comunidade surda, né? Que sempre lutou pelos direitos. A gente precisa de igualdade na sociedade com os ouvintes, entendeu? Muito bem. Muito bem. Gente, só uma explicação rapidinho aqui, né, para os ouvintes que estão acompanhando. A professora Mirelle está auxiliando hoje, fazendo a voz, né? Então, ela está auxiliando também. Daqui a pouco ela vai responder umas perguntinhas também, mas hoje ela está ajudando, fazendo a voz para todo mundo aqui. Que hoje o programa na inclusão, né? Para ouvinte, para surdo, para deficiente auditivo, todo mundo hoje poder acompanhar. Para que todos entendam a necessidade, né, de todos se interessarem em aprender Libras, porque vai aprender a se comunicar melhor com a pessoa surda. E quando uma pessoa surda vai em um posto de saúde, tem alguém para atendê-los de forma correta? Você, Tiel, já foi em algum posto de saúde, precisou dos serviços de saúde e quando chegou lá encontrou alguém que falasse a língua de Libras? Então, depende, né? Tem algumas pessoas que sabem um pouquinho, mas é difícil encontrar. Sempre não tem comunicação, tem que chamar um intérprete. O ICOM, então chama um intérprete para poder ajudar eles a se comunicar, mas não tem uma pessoa. E qual o recado que você deixa para os poderes públicos inserirem a língua de sinais nos órgãos públicos, para que vocês tenham mais necessidade, né, mais facilidade de comunicação? Isso é bom para a comunidade? Sim, é muito importante. Precisa avisar todo mundo que quando encontrar, né, um surdo, o surdo precisa, as pessoas precisam aprender a língua, né, para atender a gente. A nossa luta é essa, né? O intuito desse projeto no Saúde e Companhia é a luta para a comunidade surda ter mais interação, ter pessoas que possam se comunicar com eles nos órgãos públicos, que é onde mais nós precisamos ir, né? Posto de saúde, tipo delegacia, se preciso for, escolas públicas. E se os governantes inserissem a língua de Libras nas escolas públicas, seria bom para a comunidade surda? A escola IPAESE tem professores com disciplinas que sabem Libras normal, né? E a gente tem uma troca legal. Eu acho que... Mas seria bom. É importante, sim,
né? Quando tem a disciplina e tem um ouvinte, e aí falta o quê? Falta Libras e coloca essa disciplina, é muito importante, porque isso faz com que o ouvinte conheça e eles consigam se comunicar igual para igual. Legal. Vamos dizer ao pessoal por que o Setembro Azul é tão importante para a comunidade surda? Sim. Professora Marta. Eu gostaria que eles explicassem. Porque o azul, né? Antigamente, Hitler, né? Ele identificava pessoas deficientes com uma faixa azul no braço, para depois matar, porque eles consideravam que eles não eram capazes. Então, por isso o azul. O Hitler achava que as pessoas deficientes, né? Não eram capazes. Então, de de fazer nada. E a deficiência, na verdade, não era só a surdez. Era qualquer tipo de deficiência. Surdo, cego, deficiência física, qualquer tipo de deficiência. E essas pessoas, elas eram marcadas com essa faixa azul, né? E essa faixa azul mostrava que essa pessoa ela iria ser morta. Porque essa pessoa ela não serviria para nada na sociedade, na comunidade. Então, ele queria uma raça pura. Ele queria pessoas sem deficiência. Então, essas pessoas elas eram marcadas para morrer. E a comunidade surda, ela entendeu que o azul foi um ato de resistência. Nós vencemos. Legal. Falando em contexto histórico, né? Eu queria pedir para tanto para Samira quanto o Itiel um resumo, né? Para a gente não se alongar, contar um pouquinho da história deles, né? Como é viver no meio de uma comunidade, maioria ouvinte, eles sendo surdos, se eles nasceram surdos, contar um pouquinho, né, da história deles. Resumo, porque a gente tem tempo, não pode alongar, mas eles têm uma história incrível, inclusive envolvendo o tema central do programa, né, que é saúde e companhia. Saúde e companhia. Né? Então eles vão falar, contar um pouquinho da história deles. Começando por Mirelle. Samira. Então, vamos lá. A minha história, né, no passado, eu nasci, a minha mãe, quando estava grávida, ela, com 8 meses, eu nasci, né, nasci prematura. Então, passou alguns meses e aconteceu que eu perdi a audição, porque eu tinha muitos problemas de saúde no pulmão, né? Então, depois, o médico falou que foi porque eu tomei muito remédio, provavelmente antibióticos, e aí eu perdi a audição. Com mais ou menos 4, 5 meses, eu não sei direito, né? Mas eu fui cuidada, fiquei na UTI, minha mãe ficou em casa e eu fui cuidada. Foi passando o tempo e eu voltei para casa, não sei exatamente com quanto tempo. E aí eu fui crescendo. E aí eu comecei a usar, com 7 anos, o aparelho. E eu tentava oralizar, treinava, mas aquilo era muito difícil para mim, me dava muita dor de cabeça. E aí eu não quis, eu tirei o aparelho e deixei ele de lado. Fui para a escola inclusiva e aí eu era muito pequena, né? Eu tinha, mais ou menos, era 4º ano, 5º ano. E o professor, ele ensinava, por exemplo, escrevia várias palavras em português e eu copiava e eu não sabia nada de Libras, não tinha intérprete, né? E ele ensinava e eu ficava assim, sem entender nada, e eu ficava muito angustiada por isso. E aí no 4º ano, eu mudei para um interior. E aí eu fiquei na casa da minha avó com ela, na escola inclusiva de novo. Eu saí de uma cidade do interior para outra. E, de novo, a mesma coisa aconteceu. E sempre era expressão e não tinha nada de intérprete. E eu não entendia nada. O tempo foi passando, a coordenadora viu e ligou para alguém, para uma autoridade, e um intérprete veio. E aí ele veio e eu achei que seriam todas as disciplinas. Mas ele chegava às 7 horas e 9 horas ele ia embora. E ele saía. E eu continuava naquela aflição. Então, a minha mãe, ela pegou e saiu do interior e veio para Aracaju.
E aí ela fez um curso, eu acho que em 2013, de Libras. E ela aprendeu a Libras. E aí depois ela chegou em casa e ela falou, olha, eu encontrei uma escola de surdos em Aracaju. Eu estranhei, eu disse, eu acho que outros surdos tem? Não. Sim, tem sim. Tá bom, vamos combinar de ir junto pra lá, pra Aracaju? Eu vim com minha mãe, não é possível. E aí ela encontrou com o Breno, que é da Rio Surdo, e com o Geraldinho. E aí eles me incentivaram, e aí eu acho que eu não consigo. Eu era muito tímida, e eu fui encorajada, e voltei para o interior para estudar na escola inclusiva. E aí quando eu cheguei em casa, a minha mãe ficou me incentivando. E eu, não quero, é chato, não quero. E aí eu esperei um tempo. E quando foi em 3 anos, mais ou menos 2016, mais ou menos em março, eu refleti. E de verdade, eu achei que era pior. Então, e eu não sabia Libras. Eu fiquei pensando, nada. E eu fiquei refletindo. De verdade, é melhor uma escola de surdo. E aí, vou tentar, né? E aí eu pedi pra minha mãe, vamos mudar pra Aracaju? E ela ficou feliz, vamos. Quando foi em 2017, eu comecei a estudar. E eu me senti bem, muito surdo, né? Minha mãe tinha razão. Certo. E aí o tempo foi passando, eu fui treinando a Libras. Em 3 meses eu já estava fluente em Libras. Eu falava com todos os outros surdos. Só. E qual foi essa escola, Samira? O IPAESE. O IPAESE foi essa escola. O IPAESE é um instituto que vem ajudando surdos de muito tempo. Meu filho, ele era muito quietinho, para não dizer ao contrário, né? E toda a escola tinha dificuldade. Aí eles me chamavam para ir lá, ficar junto com ele, e eu não podia porque eu trabalhava. E a única escola que abraçou mesmo foi o IPAESE, Geórgia, né? Foi um encontro de almas, eu e Geórgia. Ela disse, não pode, ele pode ficar, e abraçou e me deu todo aquele apoio. E eu sou muito grata ao IPAESE. Continue, Marta. Emoção fluindo. São histórias muito, assim, muito emocionantes, tocantes, né? Porque a importância do Instituto, do IPAESE, a importância da família aprender a Libras, da sociedade de um modo geral de aprender a Libras, né? O Itiel vai contar um resuminho também da história dele. E aí a gente vai ver, o Itiel, ele não nasceu surdo, né? Não existe, não tem mais surdo porque nasceu surdo. Não, peraí, calma, né? Não existe só o surdo que é genético, que já nasceu, né? Mas quem vai perdendo a audição também, às vezes tem uma doença, alguma coisa assim. Então, é importante a gente ter a comunicação. Eles merecem e necessitam. É direito, né? É direito, gente. Corrigindo, é direito deles ter a comunicação, né? Com todos, independente se é só ouvintes, com surdo, com ouvinte, com DA, tá? É direito deles. E eu acho que todo mundo tem que tomar essa obrigação para si, de aprender ali, não esperar ser um obrigatório na escola ou no trabalho, né? Levar para si essa obrigação e entender, né? Que a gente tá na lei, mas a gente precisa aprender Libras. É importante que a nossa sociedade tenha consciência, né, e trabalhe com a visão para atender essa necessidade da comunidade surda, não só da comunidade surda, mas toda pessoa com deficiência que tem uma limitação que nós conhecemos. É preciso que o poder público tenha essa consciência e coloque em todo lugar. Pelo menos nos órgãos públicos já seria um grande passo, né? Sim. Então o IPAESE está de parabéns, porque abraça mesmo essas de criança, né? Eles crescem lá dentro do IPAESE, é lindo demais. E se desenvolvem, muitos trabalham
muitos são empresários, Sim. tem empreendedores, é uma coisa linda. A gente tem Empresário, professores. Né? Nós temos professores que são surdos também, que foram alunos do IPAESE também, se formaram no IPAESE, foram para a faculdade, né, para a universidade, se formaram e agora estão dando aula. Né? Então, assim, são alunos inteligentíssimos, meus alunos, meus amores, são muito inteligentes, eles se envolvem, participam das aulas e assim, eu sou apaixonada por esse trabalho, né? E aprendo muito com eles, muito, todos os dias. São inteligentíssimos, sabem fazer tudo. A única limitação de uma pessoa surda é não poder ouvir igual a nós ouvintes. Mas eles trabalham da mesma forma e precisa de mais oportunidades no mercado de trabalho. Não só de empacotadores, né, minha gente? Vamos ter mais profissões para a comunidade surda, porque eles sabem desenvolver perfeitamente todos os projetos. Dentro da escola, nós temos o conhecimento, professor, empreendedor, o do surdo, né? Sim, empresário. O Breno também, que é empresário. Tem professor da UFES também, que é surdo também, está dando aula, tem formado. Funcionário do TRT. Então, muitas oportunidades e eles desenvolvem muito bem, com muita excelência, né? Sim. E é preciso que a sociedade tenha essa consciência de aprender Libras para falar com essas pessoas. Tá bom? Vamos ler aqui nossos comentários. Tem a dona Edilene Mota, que eu deixei um abraço. Gostei das dicas. Juliane Barbosa, comunicação inclusiva é fundamental. Marluce Montes, que lindo, minhas irmãs, meu orgulho. Itiel, parabéns. Samira, parabéns. Deise Santana, boa tarde, lindo nossos alunos. Um abraço, Deise. Beijo para minha coordenadora. Rafael Romão. É surdo. É um surdo. Célia, mãe de Rafael. Mãe de Rafael é um surdo, ex-aluno nosso de lá do IPAESE. Que legal. Beijo, Célia. Juliana Barbosa. Lá o sinalzinho, né? O azulzinho, o símbolo da resistência. Símbolo da resistência. Deise, orgulho. É isso aí, gente. Edilene, que história linda de superação. Linda, viu? Samile, né? Samila, sua história, muito linda. Nós vamos agora conhecer um pouquinho do Itiel, né? A história dele também. Então, meu nome é Itiel, o meu sinal é esse. Eu estudo no 3º ano, muito obrigada por estar aqui nessa entrevista. Então, um pouquinho da minha história, né? A minha mãe e meu pai, eles casaram, trabalharam, são 4 pessoas, e minha mãe, ela teve rubéola. E aí, minha mãe, ela não quis ir, ela foi ajudar 4 pessoas que estavam doentes. E aí ela contraiu rubéola. E quando eu nasci ouvindo. E aí, com 1 ano e 8 meses, eu comecei a perder a audição. A minha mãe e meu pai, eles descobriram o quê? Que eu não falava nada, era sempre em silêncio, não ouvia nada. E aí eu fui para uma escola de surdos em 2004. Eu tinha 2 anos apenas. E quando descobri a surdez, foi confuso, né? Fui pro médico, pesquisou, avaliou e descobriu que realmente eu era surda. E aí a minha mãe e os meus pais, eles ficaram muito aflitos. E como é que a gente vai fazer? E a minha mãe, ela encontrou uma pessoa que tinha um filho surdo. E aí foram juntas lá no IPAESE. E no ano de 2006, eu comecei a estudar no IPAESE. Eu tinha 4 anos e eu percebi que tinha muito surdo e eles sinalizavam. E eu fiquei muito emocionado, porque tinha outros surdos sinalizando. E eu fui aprendendo e eu tô lá até hoje. Muito bem, Tiel. Parabéns também pela sua história, muito linda. Meu filho nasceu surdo porque eu também tive rubéola, né? A causa foi essa, ele já nasceu só com 10% de audição, que não dava para ouvir nada, né? Não se adaptou com o aparelho, então ele jogava o aparelho longe.
e se adaptou na língua de sinais, que é a importância da língua para os nossos surdos, para que a gente possa se comunicar. Eu me comunico muito bem com ele. Mas tem aquelas pessoas que a gente sabe que vê, né, a comunicação do surdo e diz, oh, que bonitinho, né? E é os gestos, né, que eles fazem. E não é gestos, né? Isso são língua de sinais, é a comunicação deles. Então não ache bonito, queira aprender, para você aprender a se comunicar, saber o que eles estão conversando, que é uma conversa normal. Só com a expressão e a comunicação de Libras, que é a língua que eles entendem. Usando as mãos. Usando as mãos. 2 pontos importantes, né, que a gente vale a pena ressaltar, né, para a área da saúde. Primeiro, a importância da vacinação, né, principalmente para as mulheres que estão planejando ter filhos, né, então a importância de estar dentro do calendário vacinal ali, a vacina, da proteção, do cuidado, né, nessa fase de gestação e após também, né, e o segundo que é importante que você falou, a comunicação. Né? A comunicação, a importância de ter uma comunicação fluida. E assim, não se enganem não, viu? É umas mãos ligeiras ali. Conversam bastante ali eles, viu? Piscou e já estão conversando ali na aula, ali tudo. Bom, volta, para. Vamos voltar, vamos estudar, né? Então, assim, a importância de saber Libras. E que esse programa hoje, né, para os ouvintes que não tem muito contato com a comunidade surda, possam, quem está acompanhando o programa, quem vai assistir depois, entender a importância de aprender Libras, né, para que possa ter uma comunicação. Imagine quando eles querem ir na farmácia, ou quando eles querem ir ao médico, né, tá precisando de uma outra pessoa para intermediar, porque o profissional não consegue se comunicar. Então, vamos ser esse profissional diferenciado que sabe a Libras para se comunicar com os surdos. É super importante, né? É um respeito a eles, é um direito deles também. E vamos falar com a professora, né? Que a hora está avançando. Vamos falar com a professora. A pergunta que todo mundo faz. E como é ensinar português para um surdo? Então, ensinar português para surdo é igual ensinar português para ouvinte. Todo mundo me pergunta, mas o surdo, ele sabe ler, ele sabe escrever? Bom, se ele não souber, ele vai tomar 0 na prova. As matérias são normais, né? Super normais, eles estudam todas as disciplinas iguais, né? E eles estudam e se esforçam e eles sabem ler sim. Qual é o surdo que não sabe ler ou escrever? Aquele surdo que não teve acesso à escola, assim como qualquer ouvinte que quando não tem acesso à escola também não sabe ler e escrever. Mas o surdo, ele lê e ele escreve normalmente. Qual é a diferença entre o surdo e o ouvinte com relação ao português escrito, né? Na Libras, a gente não tem os conectivos, faz parte da estrutura da língua da Libras, né? Não ter esses conectivos. Então, quando o surdo ele escreve, ele também não usa esses conectivos. Por quê? Porque no dia a dia deles, a língua materna deles é a Libras. Então, eles quando eles escrevem, né? Nós ouvintes, nós pensamos em português e nós escrevemos em português. Então, como a língua mãe deles, a língua materna deles é a Libras, quando eles vão escrever, eles têm a tendência de escrever em Libras. E é isso que eu converso com eles. Quando eu sou professora de redação e eu estou preparando eles no 3º ano para fazer o Enem. Eles fazem o Enem como todo candidato. E aí, quando eu estou trabalhando com eles a redação do Enem, algo que eu falo para eles vocês não erraram. Eles perguntam, tá errado, professor? Tá errado? Eu disse, vocês não erraram. O pensamento está correto, as ideias estão corretas, vocês só precisam transformar esse texto aqui da Libras para o português. Mas está correto. Então, assim, a diferença é essa. O conectivo, que na língua deles, na Libras, não existe. E eles precisam passar a usar no português, porque a língua portuguesa tem, né? E a Libras não tem. É essa a única diferença.
Samira tá pedindo para falar ali. Vamos dar mais uma oportunidade para a Samira. Então, é verdade o que a professora está falando, né? A professora de português. O português escrito, quando a gente lê, é importante, né? Porque em todos os lugares, em hospital, em lojas, em qualquer lugar, não tem intérprete. Como é que a gente vai se comunicar? Não tem comunicação. Então, é importante você saber o português escrito para você poder escrever e se comunicar com a pessoa. Infelizmente, tem que ser assim. E com... Quem quer falar? Tia. Só complementando o que Samira está falando. Porque o português ele é extremamente importante, porque nos ajuda a não cair em golpes, né? Em enganos. Então, o surdo, quando ele vê, ele já percebe, ele já entende. Ah, poxa vida, não vou perder isso aqui não, porque isso aqui é golpe, não vou cair nisso aqui. Então, é importante, né? Então, pra mim, por exemplo, eu sei ler, é fácil. Então, eu acho que o português é muito importante. Só para complementar a fala de Samira. Muito bem, muito bem, muito Parabéns. bem. Muito bem. E é importante mesmo a leitura, porque eu me comunico com o Emanuel, que é o meu filho, com os outros, que eu tenho vários amigos surdos que conversam comigo, e a gente se comunica muito bem pelo WhatsApp, né? É normal a fala na escrita, é normal, como qualquer outra pessoa, não vejo dificuldade nenhuma. E as pessoas que estão nos assistindo, se quiserem saber onde é a escola, conhecer a escola, se tem algum parente surdo, né? Algum filho que ainda não tem acesso à escola de surdos, como chegar lá, professora? Eita, vou pegar a cola. Você sabe o endereço? Rua Tenente 40. Wendel 40. Em frente ao Colégio Salesiano. 1479. Obrigada pela cola, Francisco. 1479. Wendel 40. Rua Wendel 40. 1479. Em frente ao Colégio Salesiano. E hoje ninguém mais se perde com a rede social. Coloca lá Instituto Ipaese, que vai aparecer tudo certinho. E vocês podem ligar antes, né? E vá lá que vai ser muito bem acolhida, porque é uma equipe dos céus. Eu quero aproveitar deixa, né? E dizer, como eu ensino biologia, química e educação e saúde, que é a nova disciplina do itinerário, Sim. eu ensino em Libras, né? Dou aula em Libras, mas eles fazem prova, tanto em Libras como em português. Então, eles precisam ler, né? Entender, escrever, porque eles têm os dois tipos de prova. Então, não é só nas disciplinas de português. Na disciplina de matemática, geografia, história, as diversas disciplinas que tem na grade curricular da escola, eles também têm. E você começou com dicas. Eu gostaria de dar algumas dicas importantíssimas. Gente, surdo é a palavra, é assim que eles se identificam. Surdo não é surdinho, nem mudinho, nem surdo mudo. É surdo. É um respeito a eles quando vocês chamam eles surdo. É uma falta de respeito e até um preconceito se a gente chama de mudinho, surdinho, surdo mudo, tá? É surdo. Basta. Eles levam esse termo, né? Essa definição de surdo com muito orgulho. Eles têm orgulho disso. Uma identidade. Né? Isso. É uma identidade. Uma identidade. É uma identidade. É o orgulho deles serem surdos. Né? Surdos. E aí, rapidinho, né? Professora, qual a diferença de um surdo para um DA? O surdo, ele é aquela pessoa, né, que ela é surdo profundo. Ele não escuta, ele pode escutar ruídos, ter 10% de audição, como o Emanuel ou como o Itiel, que também tem 10% de audição, mas escuta ruídos, mas não escuta a voz, não entende a voz. Surdo profundo. Samira é profunda, né? Ela é surda profunda.
O DA, ele consegue escutar alguma coisa e ele consegue se comunicar, por exemplo, no português. Ele consegue oralizar, ele escuta alguma coisa. Então, o deficiente auditivo, ele escuta alguma coisa. Ele coloca um aparelho para ampliar o som. Então, ele consegue escutar alguma coisa. Já o surdo profundo, que é o surdo, né? Ele não escuta quase nada e se ele escuta, ele só escuta ruídos. Tá, então, pode chamar mesmo surdo. Surdo. Samira quer falar. Ainda dá tempo? Dá tempo. Pode falar. Então, antigamente, né? Chamava muito de mudinho. Porque achava que não tinha voz. Mas é diferente. O surdo, ele pode gritar sim, ele pode falar, ele pode oralizar. Mas ele fala em libras porque é a língua natural dele. Então, o certo é chamar de surdo. É errado chamar de mudo. E Tiel quer completar. Completando aí o que Samira falou, né? A palavra dela foi muito boa. O mudo, todo mundo pensa que o surdo é mudo só porque fala com as mãos. Mas a gente consegue gritar. E aí a gente se expressa também. Por exemplo, se você fizer vocês ouviram? Ele, né? Eu consigo gritar. Se eu encontro um surdo, ele consegue falar, ele tem voz. Então, tira o mudo, né? O mudo é aquela pessoa que tem problemas nas cordas vocais. Que cortou, que aconteceu alguma coisa, algum problema nas cordas vocais. Era só isso que eu queria falar. Muito bem. Esclarecido, minha gente. Não fala mudo, surdo. É surdo e acabou. Mas você que quer aprender Libras, o IPAESE tem turmas abertas para Libras e a professora Marta vai dar toda a explicação para a gente agora. Então, quer aprender Libras, gostou, se interessou, né? Eu quero aprender, é uma necessidade, é uma vontade. Então, entra lá no Instagram, né? O IPAESE, instituto.ipaese. IPAESE.instituto. Oh, pronto, IPAESE.instituto. A cola aqui no ouvido. E conversa com o IPAESE, tá? Para poder saber como está o desenvolvimento das turmas, quando começam novas turmas, valores, horário, tudo certinho. E vai ter uma pessoa lá para poder responder tirar todas as dúvidas. Que legal. Nós estamos com turmas já em pleno andamento, né? Então, as turmas elas já estão funcionando, já está tendo aulas de Libras, e por isso que Marta falou, né? Que pergunta quando é que vai abrir a próxima turma. Porque as turmas elas já estão acontecendo. Hoje nós estamos com o Básico 1, com turmas com o Básico 1, com o professor Daniel, né? Que ele já passou aqui também por essa bancada, né? Sim. O professor Daniel. Um abraço, Daniel. Professor Daniel. E com as turmas do intermediário, né? Do Libras intermediário, com a professora Gislaine. Ajuda aí, qual é o sinal de Gislaine? Gislaine. Com a professora Gislaine. E o pessoal está aqui dando parabéns, viu? Professoras excelentes. Aparecida Nascimento, boa tarde. Boa tarde, Aparecida. Juliano Barbosa, tem uma interferência. Eu acho que Juliana é a mãe dele. Edilene, nossa, que história linda, Edilene falou. As professoras são excelentes. Rafael, boa tarde, saudade, professora. Edilene fala, alunos... de Samira, a história dela é linda. Alunos bem preparados. Sônia, boa tarde. O pessoal está acompanhando. Irani, parabéns aos alunos. A mãe de Tiel. Ele já mandou um coração aqui. Muito obrigada por você que está assistindo, porque esse assunto é muito importante para a nossa sociedade. E para a gente conseguir, né, entender a comunicação dos surdos. É simples. Se interesse, não precisa você ter um filho surdo para você fazer o curso de Libras. Você pode... Eu quero deixar aqui os parabéns para uma amiga minha, Jeane, da Ótica Social.
que ela contratou um professor de Libras para ensinar o pessoal dela, os colaboradores dela na loja. Tá de parabéns a Ótica Social, que tá lá as meninas bem preparadas para atender as pessoas surdas. E isso é muito importante. Se todos os empresários pensassem bem, faziam a mesma coisa, né? É de grande importância para a pessoa surda, para se sentir respeitada, né? Não só a pessoa surda, eu digo, toda a raça humana deve ser respeitada. Nós hoje estamos tocando na pessoa com deficiência surda, porque é o mês de setembro, é o mês azul, é o mês deles, nosso, né? Que estamos todos envolvidos. As datas do Setembro Azul. Dia 10 de setembro é o Dia Internacional da Língua de Sinais. Libras. Dia 26, ontem, o Dia Nacional do Surdo. Ontem nós tivemos um evento no Cactus, né? No Cactus Sim. Club, muito lindo, todo mundo lá. E dia 30 de setembro é o Dia Internacional do Surdo. 30 de setembro, Dia Internacional do Surdo. Isso. Então é surdo o mês de setembro. São todo. várias datas que marcam esse mês. E por isso o mês foi escolhido como o mês azul, né? O Setembro Azul. Setembro Surdo. Setembro surdo. O azul é relacionado à comunidade surda, o setembro amarelo é não ao suicídio, sim à vida. Tem a doação de órgãos. Sim. E a pessoa com deficiência, né? Toda pessoa com deficiência, né? Então, setembro é um mês muito rico para a gente abordar, né? muito especial. A gente já teve aqui outros assuntos relacionados ao mês de setembro. E estamos dando continuidade aqui com a comunidade surda, dando toda a informação para você, dizendo onde você pode encontrar o curso de Libras, dizendo a escola que acolhe o seu filho surdo. Tem outras, né? Mas a questão aqui é o IPAES, a bancada do IPAES. Então, nós vamos hoje, falar com do um IPAES. ambiente bilíngue, no estado nós só temos o IPAES. Bilíngue, só o IPAES. Só o IPAES. Só o IPAES. Bilíngue, só o IPAES. Tem algumas escolas com intérpretes, né? Então é uma inclusão, são escolas inclusivas, né? Mas ambiente bilíngue, onde do porteiro ao de presidente. Libras, a primeira tem que ser a primeira língua, a gente usa Libras, tá? É o único no estado, é o IPAES. A gente fala tanto dessa importância de levar para as escolas, né? Quinta-feira, nós estamos com um projeto, né? E o Colégio Dinâmico, através do contato da professora Raíza. Beijo para Raíza. Raíza se formou comigo em Biologia. E aí a gente faz parcerias, né? Os alunos do IPAES vão para lá, para o Colégio Dinâmico. Isso, dinâmico, né? Para justamente falar sobre a cultura surda, falar sobre a Libras, estar comunicando, né? Tá explicando, ensinar também, fazer oficina com alguns sinais para que eles possam ter o contato e despertar o interesse e a importância desde mais jovens, né? Para quando chegar na fase adulta já tá com as Libras, já tá em comunicação com a comunidade surda. Você quer falar? Quer se comunicar, Sauíra? Então, é muito importante a Libras como comunicação do surdo, né? Nos espaços, em qualquer lugar. Ter empatia é importante, né? Você sentir e entender que o desenvolvimento da Libras, ela precisa acontecer. Toda a importância da língua de sinais, né? Não só para a comunidade surda, mas para todo mundo, para todo o Brasil, para o mundo inteiro, né? E tem outras línguas, tipo... Sim, a ASL, AFL, cada país tem a sua língua de sinais. Né? Assim como português, espanhol, inglês, assim como oralmente falando, nós temos as diversas línguas, né, em cada país. Existe a língua de sinais de cada país também. Porque existe surdo no mundo inteiro. No mundo inteiro. E os surdos do Brasil, eles se comunicam com os surdos do mundo inteiro. E lá no IPAES tem outra matéria sem ser português? Inglês? Eles estudam inglês. Estudam inglês. Tem que ter, né? Eles estudam inglês como qualquer outra escola curricular normal. E o pessoal viaja igual a todo mundo.
tem que ter língua de sinais no aeroporto, tem que ter língua de sinais na rodoviária, porque eles se deslocam como todo mundo se desloca. Sim. E de suas cidades. algo bem interessante, uma curiosidade, né? Teve uma vez que eu estava conversando com um surdo, com um aluno, e ele estava super empolgado. Eu disse, o que foi? O que aconteceu? Aí ele, não, é porque eu estava conversando com um amigo da Coreia. Aí eu, da onde? De onde? Ele, da Coreia. Aí eu, da Coreia? Tem certeza que é Coreia? Sim, Coreia, da Coreia. A Coreia que é livre. Aí eu digo, tá. Mas como é que você conversa? Você sabe a língua de sinais de lá? Ele, não, eu converso com ele pela LIS, Língua Internacional de Sinais. Aí eu, mas meu Deus do céu, já inventaram outra coisa. Eu digo, menino, me explique direito como é que funciona isso. Aí ele, é um banco de dados que tem na internet e que todos os surdos do mundo inteiro alimentam esse banco de dados e a gente consegue conversar com surdos de qualquer lugar do mundo que nós quisermos. Tem a tradução, né? Não tem a tradução, é um banco de dados É o sinal. que tem os sinais. Libras. Tem os sinais de todas as línguas que eles mesmos vão lá e alimentam. Eles descobrem muita coisa. Eu vejo a Manuel lá conversando. Aí, às vezes, ele tem dúvida em alguma palavra e ele vai lá naquele bonequinho. Sim, Tem um Hugo, aplicativo. Hugo, Reditalk. Pronto, Reditalk. Aí ele vai lá e vê, tira a dúvida, né, do sinal e depois vai lá e fala. Eu acho muito interessante. E é importante, né, para toda a sociedade ter essas questões de rede social, esses aplicativos que ajudam também. Não só eles, até eu entro lá no... Né, você vê, eu postei no Instagram dando obrigado aqui para as pessoas entenderem. Sim. Obrigado, desculpa. Esse básico eu sei muito bem. Então, a professora Raíza fez um vídeo, né, e pediu para eu enviar para os alunos, aí eu postei no meu Instagram. E teve surdo, teve ouvinte que está dizendo o que foi que ela disse, a professora o quê? Quem é essa? Né? Eu falando com a professora depois, professora, legende aí, ou então faça a voz para poder botar, porque os ouvintes ficaram tudo curiosos, querendo saber o que ela estava transmitindo. Então, isso mostra o quê? A falta de saber Libras, a importância de saber a Libras. A informação da professora foi só para os surdos. Os ouvintes ficaram perdidos. Convidando, né, para o evento na quinta-feira. E eu marquei os meus alunos do IPAES, mas os ouvintes ficaram curiosos lá, querendo saber qual era a informação que tinha no vídeo. Mas é bom isso acontecer para eles verem a dificuldade que o surdo também tem de entender eles. Sim. É a mesma dificuldade que nós temos de entender a língua de sinais, quando a gente não sabe. Sim. Aí, uma dica importante. E Tiel pediu a palavra. Então, hoje, no Setembro Azul, né? Sim, a caixinha de... Porque antigamente, aconteceu que em 1857, em setembro, no dia 26, no Rio de Janeiro, foi fundado o INES, né? E um grupo, a comunidade surda no Brasil, eles trouxeram, né, a Libras, e o surdo aqui, ele transformou na Libras, né? A língua de sinais da França, ele transformou na Libras. Libras é língua brasileira. É uma sigla. De Língua sinais. LI, língua BRA brasileira. S de sinais. De sinais. É uma sigla. Às vezes as pessoas acham que é uma palavra, mas não é uma sigla. Libras é sigla. Língua brasileira de sinais. Isso. A Samira estava me chamando ali e dizendo, lembra, né, professora? Nas aulas de biologia, eu ensino sinais específicos da área de biologia, até porque eles precisam para fazer o Enem, para fazer o concurso, e eles fazem provas junto comigo, né? Ela deu exemplo, fez o sinal de célula, né? Então, que eles aprendem então, todos os sinais ali da área, tanto de biologia quanto de química, eu levo para que eles possam aprender e fazer prova também. A professora Marta tem grande importância no IPAESE, porque ela faz os biscuits, né? As células, os vírus, tudo, e explica. E aí são novos sinais.
criados, não é? É porque, assim, são sinais que eles não fazem parte do cotidiano. Não faz com frequência, Então né? faz parte do cotidiano, né? Então são sinais específicos que eles vêm com palavras, né, específicas. Então, célula. Né? Então, célula procarionte e eucarionte. Então, no momento que eles estão aprendendo a definição, o que estão visualizando, pegando ali no material 3D que foi construído com um biscuit e aprendendo o sinal também. Quem quiser aprender a fazer os biscuits, as células, os vírus, a professora Marta tem o Instagram, Ensino Criativo. Ensino ponto criativo. Ensino ponto criativo. Isso. E você pode ir lá, visitar o perfil dela e fazer perguntas. sim. E ela também vai fazer um cursinho para isso, que eu tô Por favor. Vocês precisam aprender muito com a professora Marta, porque ela tem muito conhecimento e fica ali, só dentro do IPAESE, né? E ela precisa levar para o mundo, porque todos os surdos precisam desse ensinamento, professora. É projeto. É projeto. Um abraço a Galego, da Casa do Notebook, né? Que a gente não pode esquecer, que faz parte da nossa bancada também. Quando a professora Marta estiver por aqui, tem que mandar ela vir para cá, para a Casa do Notebook, tá aqui toda semana. Eu volto. Gente, um abraço para todos vocês. Nosso programa já está no finalzinho. Hoje está tão gostoso que o tempo passou tão Manda rápido. beijo de novo lá pro IPAESE que estão assistindo, já mandaram lá. Beijo para todos. Beijo pra minha irmã lá no Rio que tá assistindo. Meus alunos. Esse programa está indo muito longe e nós queremos isso, queremos que o mundo inteiro conheça todos os projetos que a gente traz para essa bancada. E vamos combinar assim, no final do ano, a gente traz o terceiro ano todo, que eles vão se formar, né? Então a gente traz o terceiro ano aqui para estar contando um pouquinho da história, como foi esses anos estudando. No final do ano a gente já trouxe eles de novo. Porque o IPAESE não pode faltar nessa bancada. Faz muita falta, professora. Eu sinto muita falta da cidade. Então, um beijo a todos vocês. Estamos já ultrapassando o tempo. E o sorteio, minha gente, o sorteio rapidinho. Alessandro, Irani Santana, todo meu amor e carinho e respeito pelo IPAESE. Muito obrigada. Juliane Barbosa. Hoje nós vamos sortear a Juliane Barbosa com o check-up do Laboclean. Depois você entra em contato com Vaneide Neta pelo Instagram e a gente combina tudo. Certo, Juliane? Um abraço, um beijo para vocês. Gratidão.